A revista Cenário informa que a mediadora da sabatina técnica do Estúdio C, jornalista Paula Litaif, foi submetida a um protocolo de segurança de saúde para que pudesse realizar a sabatina sem uso de máscara, minimizando o risco de contaminação da Covid-19. O mesmo foi solicitado pelo candidato. Olá para você que está acompanhando a quarta sabatina técnica da revista Cenário. De maneira inédita, os eleitores de Manaus têm a oportunidade para analisar tecnicamente as propostas de campanha do seu candidato a prefeito. Para dar seguridade jurídica ao programa, as normas foram elaboradas sobre a instrução do advogado da Cenário, Christian Naranjo. E para explicar o regulamento aos presentes, a diretora executiva da TV Cenário, Vanessa Taveira, apresentará agora um guia sobre a sabatina. A sabatina é realizada pela revista Cenário no período de 26 de outubro a 10 de novembro, excluindo sábados, domingos e feriados. O programa é mediado por uma jornalista com formação acadêmica que também poderá atuar como entrevistadora. Os demais entrevistadores são técnicos com especialização em administração, direito, economia, engenharia e meio ambiente. A sabatina tem duração de 1 hora e 30 minutos, dividida em 2 blocos de 45 minutos cada. O entrevistador tem 1 minuto para cada pergunta. O entrevistado tem 2 minutos para a resposta. Em cada bloco são feitas 5 perguntas, uma para cada sabatinador. A assessoria jurídica da revista Cenário, em consonância com a dos candidatos, definiu que a participação na sabatina ocorrerá em ordem alfabética do nome usado na urna eletrônica, podendo haver alteração de acordo com a agenda do candidato. O programa será veiculado na internet, site, Facebook, Instagram e YouTube, no mesmo dia da gravação. Eventuais questionamentos no decorrer da sabatina poderão ser objeto de recurso da assessoria do candidato, que será analisado pela revista Cenário. Revista Cenário, um jornalismo técnico e investigativo nas eleições 2020. E na sabatina Cenário de hoje nós teremos 4 entrevistadores que são nossos sabatinadores, a começar pelo Conselho Regional de Engenharia e Economia, o Dr. Sami Oliveira. Muito obrigada, Sami, pela presença novamente. E hoje nós temos a jornalista da revista Cenário, que é especializada em meio ambiente, sustentabilidade, Luciana Bezerra. Obrigada, Paula, pelo convite. Nada, Luciana. E da Ordem dos Advogados do Brasil, temos a vice-presidente, doutora Grace Benayon. Grata, doutora Grace, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. E do Casarão de Ideias, uma organização não governamental, temos o professor João Fernandes. Muito obrigada, professor. Obrigado e agradeço a pauta da cultura nessa bancada de sabatina. E o quarto candidato a ser entrevistado, sabatinado pela revista Cenário, é o capitão Alberto Neto. Muito obrigado, capitão, pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço, Paulo. Parabéns pelo programa, um programa inovador, para falar sobre assuntos técnicos da nossa prefeitura. Mostrar que o candidato está preparado ou não e detalhar alguns programas de governo. O seu nome é Alberto Barros Cavalcante Neto, mais conhecido como capitão Alberto Neto, mas você já é um major reformado, não é isso? Tem 38 anos, é natural de Fortaleza, Ceará, é bacharel em Direito e em Segurança Pública. Já foi capitão da Polícia Militar por quase 20 anos e foi eleito deputado federal. Por que, dentro de 2 anos, o senhor quis buscar um cargo no Executivo? Paula, o militar, ele não olha apenas a questão de mandato, a questão política. Nós entendemos como missão. Foi dada a missão para ser deputado federal e tenho honrado esse voto, tenho trabalhado na defesa da nossa Zona Franca, em melhorias da nossa legislação penal. Sou relator agora de uma nova medida provisória na parte econômica. Tenho me orgulhado desse mandato e meu nome apareceu nas pesquisas. Os nomes que estão apresentados são muito ruins. É mais do mesmo. Eu quero mostrar que estou preparado para contribuir muito pela minha cidade, porque conheço cada rua, cada beco. A vida policial me permitiu isso, conhecer a realidade de perto. Me preparei, estudei, me formei em Direito, me especializei em Gestão Pública. Agora, como deputado federal, fui nomeado pelo presidente vice-líder do governo. Então, temos muito que fazer na cidade, estou pronto para assumir o cargo. Capitão, não teríamos como não deixar de falar, entre os nossos temas temos política e poder. E há 3 semanas o senhor ficou entre os assuntos mais comentados da internet
aqui no Amazonas, se não está na região norte, com a prisão de um suspeito de assalto em um ônibus. O que chegou à mídia, o que chegou aos jornalistas de toda a imprensa local, é de que em um dado momento você estava fazendo campanha a um determinado bairro de Manaus e, na ocasião, o senhor observou que que estava ocorrendo um assalto a um ônibus, o senhor, acionado, acredito, pelo motorista, ou mesmo pelos passageiros, foi lá e efetuou a prisão do suspeito. Ocorre que, em alguns sites, houve a informação de que o senhor teria sido avisado por colegas, ex-colegas da Polícia Militar. Isso ocorreu mesmo? Paula, muito obrigado pela sua pergunta. A hora de esclarecer o fato, porque fui acusado injustamente por outro candidato, inclusive é delegado, desonrando a profissão. Estava fazendo campanha ali na Feira do Coroado, na frente da feira, e estava toda a minha equipe de mídia, nossos cabos eleitorais, estava lá pedindo voto, e o ônibus parou ao meu lado, porque ele tinha avistado uma viatura. Ele parou e pediu socorro. Estava tendo uma confusão dentro do ônibus. Imediato, puxei a minha arma, tenho porte de arma, sou preparado. E aqui deixo claro, se você quiser pesquisar, prendi os criminosos mais perigosos da nossa cidade. Então, para mim, uma ocorrência dessa seria muito simples. Sei como proceder. E avistei um policial vindo sozinho para fazer a abordagem. E, na mesma hora, o sangue policial falou mais alto e agi. Retirei o acusado de dentro do ônibus. Ao chegar, havia uma confusão, havia um confronto entre a vítima e o acusado. Os populares o acusavam também. Tiramos o acusado de dentro do ônibus. O policial que chegou junto comigo fez a revista dentro do ônibus, verificando se tinha arma. Questão de procedimento. O acusado e a vítima foi levado até a delegacia pela Polícia Militar. Parabenizar os policiais militares que estavam atentos à ocorrência, fizeram o seu papel. E os outros dois, na verdade, para entender o que aconteceu, depois, ouvindo o relato da vítima, eram 3 infratores dentro do ônibus. E o celular dele foi furtado. Ele percebeu que seu celular estava furtado, pegou o telefone de outra pessoa e ligou. E tocou com esse acusado. E ele foi lá pegar o seu celular. Foi lá confrontar. E aí começou uma confusão dentro do ônibus. 2 conseguiram fugir com seu celular e ele ficou. Os populares o agarraram. De maneira muito simples, tirei. Não poderia saber o que estava acontecendo lá dentro. Eu tirei, fizemos a revista. Agora, lógico que a minha equipe estava lá, filmou, tirou foto, porque estava em campanha. Mas faria 1000 vezes se fosse necessário. Se fosse para perder a eleição, faria novamente. Era isso que eu ia perguntar agora. Você acha que isso foi positivo ou foi negativo para a sua campanha? Olha, a fake news tem que ser combatida. Precisa ser combatida. Então, o delegado acabou criando uma fake news, me atacando, e eu acabei sendo prejudicado com isso. Mas não tem problema. Mas sabe aquela sensação de dever cumprido? Fui dormir, assim, poxa, ajudei mais uma pessoa. Foi muito bom. Faria 1000 vezes se fosse necessário. Mesmo para perder a eleição, eu faria novamente. Você acha que isso pode me comprometer? Quando você fala perder a eleição, parece assim que já dá um ar assim de... Não, talvez tenha me prejudicado de alguma forma. Sim, eu fui prejudicado, porque muitas pessoas... A internet tem um algoritmo do Facebook, você não consegue saber para quem está sendo enviado. Então, de que forma está sendo enviado? De que forma está sendo enviado. Então, muitas pessoas só viram o lado da fake news. Entendi. Do delegado irresponsável, que foi atrás do infrator e deixou a vítima, tá, sem o seu celular, sem uma assistência, não foi nem ouvida. Ele não foi nem lá ouvir a vítima. Eu ouvi a vítima, ouvi também o acusado. E não fiz nenhum juízo de valor. Fiz o procedimento correto. Foi conduzido para a delegacia e a Polícia Civil ia dar seguimento à investigação. Foi apenas isso. Fico triste por essa política suja. Então você que está nos assistindo, você que está assistindo esse programa, né, compartilha esse vídeo para que as pessoas saibam da verdade. E que tem candidatos que apoiam o bandido. Eu apoio o cidadão de bem. E agora nós vamos falar sobre auto-vistoria com o engenheiro Samir Oliveira. Obrigado, Paula. Candidato, indo direto ao ponto,
O pleito dos engenheiros que está em tramitação na nossa Câmara Municipal é a Lei de Auto-Vistoria, que exige rotinas de inspeção periódica para estruturas públicas, sejam de obras de edifícios, sejam de obras de infraestrutura. Além de instituir os planos de manutenção preventivo e corretivo, que vai orientar os gestores desses empreendimentos a estabelecer essas rotinas. Esse é um projeto que vai melhorar muito e proporcionar mais segurança para a estrutura física da nossa cidade. Qual a sua avaliação desse projeto e o senhor pode se comprometer em trabalhar pela aprovação dele? Samir, tudo que for para desburocratizar, para tornar os serviços mais ágeis, com menos custo, porque quanto maior a burocracia, você como engenheiro sabe e deve sofrer muito, quanto maior a burocracia, maior a corrupção. Então, você pode parar uma obra porque não conseguiu fazer uma vistoria dos bombeiros, por exemplo. Como temos algumas obras no estado parado, prejudicando, e há uma fiscalização desmedida. Uma autovistoria vai ser muito positiva. Então, você pode contar com o meu apoio, porque isso torna menos burocrático o processo, isso facilita a não ter funcionários que queiram vender dificuldades e prejudicar os empreendedores. Então, vejo com muito bons olhos. Eu vou me aprofundar mais nesse projeto. A gente pode estar dialogando e usar os técnicos para saber o que for melhor para a nossa cidade. Não é o que é o melhor para a máquina pública, mas o que é melhor para os empreendedores. Nós temos que tornar a nossa máquina pública mais eficiente, mais enxuta, mais moderna, para sobrar mais recurso para investir no que precisa, que é na saúde, na educação, na segurança. Esse vai ser o nosso foco. Então vamos analisar com cuidado, acho que já está na Câmara Municipal, já está sendo discutido. Agora, quando posso influenciar com a base do prefeito, né, porque é um projeto eficiente para a nossa cidade, é um projeto moderno, de vanguarda, que precisa, sim, ser aprovado. Candidato, falando ainda em infraestrutura, a jornalista Luciana Bezerra vai fazer uma pergunta sobre saneamento básico. Boa tarde, candidato. O senhor acredita que a atual pasta de meio ambiente da cidade de Manaus está bem estruturada na prefeitura, haja visto que a cidade tem diversos problemas ambientais, né? Recentemente, a nossa equipe percorreu algumas áreas da cidade e percebeu a quantidade de lixo, principalmente em áreas que foram pontos turísticos na cidade anteriormente, né? Então, quais são as propostas, caso o senhor seja eleito, que o senhor preparou para essa pasta, principalmente na questão de saneamento básico? Perfeito. Manaus é uma das piores capitais em saneamento básico, 14% apenas de cobertura. E saneamento básico é a questão do lixo, é a questão do tratamento do esgoto, é a questão da drenagem, é a questão da água. É inadmissível morar na cidade que tem o maior aquífero do planeta e tem a facilidade de trazer água para as casas, e mesmo assim eu tenho andado pelos bairros, ainda falta água. Eu estive aqui no Prosemin do Cajual, aqui na Santa Luzia. Chegou um morador comigo e falou: capitão, olha aqui minha conta de água. Estou pagando R$400 pela água. Paga que aí tem taxa de esgoto, sim, tem esgoto. Mas que não dá para entender, você pagar uma taxa se não tem um serviço bem prestado. E não acabou por aí. Além de pagar caro por um produto, que é contra a lei de mercado, quanto mais abundante é o produto, menor é o seu valor. E aqui é muito caro a água. Então você paga uma água caríssima e ainda falta água. Ele estava 6 dias lá no Prosaminho do Cajual, 6 dias sem água. É um absurdo isso. Nossa cidade precisa se atualizar. Ainda tem lixões aqui. Quero trazer investidores para transformar os lixões em energia, gerar empregos, fazer a coleta seletiva, conversar com as cooperativas de catadores. O lixo pode ser uma geração de emprego, pode se transformar em geração de emprego em renda. Nós não usamos isso. Nós usamos mal a máquina pública, nós usamos mal a questão do saneamento. Parece que o político não tem interesse, porque a obra fica embaixo da terra, não vai inaugurar, que ninguém está vendo, e o nosso povo tem sofrido. A cada R$1 que nós investimos em saneamento básico,
é economizado R$ 4,00 na saúde. Hoje, nossas crianças vão brincar nas ruas e tem contato lá com o esgoto, com as fezes, e ela se infecta, e aí vai ter que ir para o hospital, muitas morrem. Então, há uma taxa no país como um todo de falecimento de crianças vítimas da falta de saneamento básico. Nossa cidade é uma das piores capitais. A gente precisa corrigir isso. Aprovei e ajudei a aprovar no Congresso o novo marco legal do saneamento básico. Isso vai me permitir trazer novos investidores para a nossa cidade. Vamos rever esse contrato, vamos dividir a nossa cidade com esses novos investidores que eu vou buscar. Vou trazer porque existe esse potencial, porque só tem apenas 14%. Então há um potencial muito grande de investimento, com o aporte, lógico, da prefeitura fazendo a sua parte. Então nós vamos trabalhar nessa questão, porque saneamento básico é saúde. E aprofundando mais o assunto, nós temos a questão dos igarapés, das palafitas, precisa ser revisto. Nós temos projetos que deram certo no passado, que não faltou dar continuidade. Por exemplo, o Prosamin. Por que não continuou? Ah, porque era do político A, do político B. Isso é pensar muito pequeno. Então, o que deu certo, nós precisamos continuar. Voltar a buscar investimentos. A cidade de Manaus tem a capacidade de endividamento, tanto que o prefeito pegou um empréstimo bilionário. E veio fazer obra agora, aos 45 do segundo tempo. Manaus tem essa questão muito forte do meio ambiente. É conceitualmente conhecido como a capital da floresta amazônica. Então o mundo quer investir na preservação ambiental. Agora a gente tem que fazer o dever de casa. A gente não cuida nem da nossa cidade. E como é que o mundo vai querer investir aqui se a gente não sabe cuidar dos recursos? Temos que mostrar a nossa capacidade de gerência, de gestão. Tem a questão da educacional. Vamos ensinar nossas crianças a cuidar da natureza, cuidar dos igarapés. As palafitas, vamos fazer, tem soluções práticas, como esgoto aéreo. Agora não dá para despejar o lixo, o esgoto nos nossos igarapés. A primeira chuva volta a invadir as casas, contaminando o nosso povo. Aí vai para o gargalo da saúde. Então, em resumo, temos que trazer novos investidores. Tem que investir, não tem outra maneira. Tem que construir estações de tratamento de esgoto. Tem que trazer empresas para transformar aquele lixão em energia. Isso já acontece na maioria das capitais do nosso país. Vamos fazer o dever de casa. Se a gente fizer o dever de casa, a cidade vai sentir que está mais limpa, vai se sentir mais saudável. Só fazendo aqui um adendo, o problema é que o Prosamin, ele aterrou os igarapés, né, candidato? Ele não tratou, ele acabou que não tratou os igarapés, que era o projeto inicial. Eu lembro muito bem que quando hoje o senador Eduardo Braga lançou esse projeto na época, ele falava muito em questão de tratamento de igarapés, que a gente percebeu que foi um grande aterro. Mas o que o senhor pensa a respeito disso, só para finalizar, para a gente encerrar essa questão? Porque tratar água é caro, né? A gente sabe disso. Sim. Nós temos que investir na moradia, tirar as pessoas dessa realidade triste de morar na beira do rio e na beira do igarapé, e ela vai se contaminar. Isso é ruim. E temos investimento para isso. O Programa Federal da Casa Verde e Amarelo, por exemplo, temos que voltar. Existe espaço na nossa cidade. Precisa organizar a cidade. Temos que tirar e dar uma moradia próxima. Não precisa ser várias casas. Pode ser um apartamento. Usar um terreno menor. E a gente não precisa espraiar demais a nossa cidade. Quanto mais espraiar, mais fica difícil controlar. Os investimentos são maiores. Então, por exemplo, em vez de fazer um grande condomínio de casas, vamos fazer um grande edifício. É mais barato. Você não tira aquela pessoa, não deixa a pessoa distante das suas raízes, e ela não vai querer voltar de novo, vai vender sua casa e voltar de novo para o igarapé. Entendi. Agora vamos falar sobre o Polo Industrial de Manaus, sobre insegurança jurídica, com a representante da OAB, doutora Grace. Boa tarde, candidato. Quero dizer que é uma alegria retornar aqui a mais uma edição do programa da Sabatina com os candidatos. Acho que é muito importante essa iniciativa. Candidato, é inegável a importância do polo industrial para a cidade de Manaus.
né, além de ser importante para o Amazonas, para a cidade de Manaus. E nós sabemos que os CEOs do Distrito Industrial não moram, não residem na nossa cidade de Manaus. Nós sabemos que a maior parte dos investimentos não são feitos efetivamente na cidade de Manaus. O que pode ser feito, o senhor sendo eleito, para atrair investimentos para a cidade de Manaus, para tornar a sua gestão mais pujante, trazendo realmente esse foco para a cidade, que é uma cidade-estado, né? Grace, é possível fazer muito mais. Nós temos um grande potencial, que é a Zona Franca de Manaus, o nosso polo industrial, o nosso PIN. Inclusive, tenho visitado durante a campanha as visitas. Fiz isso como deputado federal. Toda sexta eu visitava uma indústria, conversava com os CEOs, sentia a realidade, né? Primeiro, um grande orgulho. A última visita que eu fiz na empresa Positivo, o CEO fez grandes elogios para o nosso povo. É um povo muito trabalhador, capacidade técnica de aprender rápido os novos produtos que chegam tecnológicos. Eles se adaptam muito rápido, diferente de outras localidades que ele citou, da Bahia, do próprio Paraná, que é a empresa é de origem do Paraná, que tem problemas trabalhistas, muita falta, e aqui quase não existe falta. Isso mostra a nossa vocação industrial, que criamos, talvez, mas que nós nos adaptamos muito rápido. Então, há uma divulgação muito positiva do polo. Temos as questões tributárias, que está sendo discutido na reforma, mas em termos de gestão da prefeitura, eu quero fazer parcerias com o polo industrial. Está no meu programa de governo. Vamos fazer parcerias público-privadas. Já levei essa proposta para a Yamaha, levei 2 dias atrás para a empresa Positivo, para que a empresa pense em cuidar do nosso estado, em cuidar da nossa cidade, não apenas na questão ambiental, não apenas em implantar uma árvore, mas cuidar das pessoas. Vamos investir na primeira infância. Manaus não tem creches de 0 a 3 anos, por exemplo. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma creche de 0 a 3 anos. Então, você usar o recurso do polo industrial, fazer parcerias, algum incentivo tributário, isso vai ser conversado, isso vai ser discutido, mas que há um interesse, até para a empresa divulgar, que cuida do povo do Amazonas, que cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas. Porque quando você investe na primeira infância, esse aluno vai desenvolver bem a sua vida educacional, ele vai ter resultados numa maior produtividade na sua empresa. Então, é uma parceria de ganha-ganha. Ela vai fazer uma propaganda, está cuidando, está fazendo o seu trabalho social. A prefeitura vai construir e vai ter creches de primeiro mundo de maneira rápida, porque a iniciativa privada sabe fazer isso muito bem. Isso é até para a gente entender como faz rápido e faz mais barato. Aquela parada de ônibus na Ponta Negra, a prefeitura custou uma parada simples, custou R$207 mil. Uma empresa privada ali na Constantino Neri fez uma parada muito melhor, com ventiladores, com TV, com acessibilidade, custou 26 mil. Olha a diferença. Por isso, chamar a iniciativa privada para participar da administração é algo moderno. Vai ser bom para a população, vai ter resultados mais rápidos. O povo tem pressa para ter creches, pressa para ter uma escola de tempo integral. Ele quer poder trabalhar e saber que teu filho está num lugar seguro. Eu imagino uma mãe ter um filho, por exemplo, de 1 ano, 2 anos, e queira trabalhar, com quem ela vai deixar o seu filho? Aí deixa com o vizinho, deixa com o parente. Os maiores abusos infantis são com pessoas próximas. É com algum parente, é com algum vizinho. A gente quer deixar o nosso filho com um profissional. Psicólogos, pedagogos, com a nutrição adequada para que ele se desenvolva. Melhora, mais uma vez, até a produtividade na empresa. Para onde ele for trabalhar, no comércio, onde ele for trabalhar, no comércio informal, porque ele sabe que seu filho está num lugar seguro. Então, a marca da nossa gestão vai ser a parceria público-privada.
para dar resultado com mais creches, melhorar o sistema educacional, trazer a tecnologia para dentro das escolas, preparar a nossa cidade para o futuro. Perfeito, inclusive eu ia comentar que a prefeitura ela já celebrou convênios com a Suprama para o mercado Adolfo Lisboa, para a construção do mercado Adolfo Lisboa, para o próprio asfaltamento, né, daquela área do distrito industrial. Então, eu fico super feliz de perceber que existe sim alternativas e que o candidato está buscando essas alternativas também no seu plano de governo. Grace, hoje em Amarra, por exemplo, tem um prato cidadão lá na Zona Leste. Não tem nenhum tipo de incentivo. Já aconteceu isso no passado, de ter alguns incentivos, como o IPTU, e o polo industrial fazer alguns trabalhos sociais. Mas isso foi um programa que foi abandonado e, infelizmente, quem perde é a população. Então, vamos dar continuidade, vamos voltar e aperfeiçoar alguns projetos. Candidato, a pedido de internautas e seguindo aí sugestões das pessoas que estão nos acompanhando, tanto na TV Cenário como na própria revista online, nós convidamos hoje, pela primeira vez, um representante da cultura no Amazonas, que é o professor João Fernandes. Porque nós sabemos que cultura não é só festa, não é só show, né? Shows, a gente, embora tenhamos a necessidade disso também, claro, mas também são políticas públicas. E o professor João Fernandes vai fazer perguntas a respeito deste assunto. Fique à vontade, professor. Primeiro, agradecer, eu acho que, como a gente estava falando aqui no início, entender cultura não como uma ação social, mas como uma coluna que sustenta uma sociedade quando a gente pensa em desenvolvimento. E eu acho que nessa pandemia foi constatado o quanto a cultura é responsável, e esteve ali lá da população, nas suas casas e nos diversos momentos de ausência, de solidão e entretenimento. Para além disso, tem uma questão cultural. A cidade hoje conta com o Siscult, que é um sistema municipal de cultura, que eu acredito que o senhor deva conhecer. Como o senhor pensa em aumentar, a relação do sistema entre a categoria artística e a categoria privada, pensando que a cultura hoje no país representa 7% do PIB nacional e no Amazonas e em Manaus não seria diferente essa arrecadação? João, nós temos um potencial gigantesco, que é a questão cultural. O mundo quer conhecer o Amazonas. E vivemos na capital, onde tem a infraestrutura para isso. Infelizmente, nós não damos o devido valor. Nós não enxergamos o potencial econômico. A cultura pode ser um grande vetor na geração de emprego e renda. Hoje, devido à pandemia, muitos artistas estão passando necessidades. Músicos, artesãos, estão com dificuldade de vender o seu produto, dificuldade de realizar um show que eles realizavam antes. E a prefeitura se omitiu nesse momento tão difícil. Nos momentos difíceis é que o Estado tem que agir. Quando está tudo bem, o ideal é que ele nem se prometa, porque já está muito bem organizado, a questão privada ela já se desenvolve de maneira natural. O capitalismo já faz o seu papel. Mas nos momentos mais difíceis, o Estado tem que se fazer presente. E, infelizmente, por exemplo, a questão digital foi muito pouco explorado pelos nossos músicos. Lembro do Gustavo Lima, veio aqui, fez uma live de algumas horas, tomou uma pitu e ganhou milhões com isso. Rodou o mercado de hotelaria, o mercado de iluminação, montagem de palco. É toda uma cadeia econômica que está em torno da cultura, do entretenimento, que a gente precisa entender isso. Isso é bom. Um evento cultural não envolve só o artista que está participando do evento. Tem uma cadeia econômica ali. É alguém que vai cuidar da iluminação, é alguém que vai cuidar do palco, é a pessoa que vai vender o alimento. Nas festas juninas, que tem uma cultura muito grande nordestina, é alguém que vai costurar aquela roupa. Olha a quantidade de empregos que está envolvido num evento cultural. Como o senhor pensa a potencialização e a profissionalização desse segmento? Primeiro a gente tem que organizar, fazer um calendário, fixar um calendário. Nós temos que usar os técnicos da prefeitura para ajudar as pessoas a acessarem os editais. Muitos artistas
fazem cotinhas nos bairros, tendo acesso, tendo recurso para isso. Mas falta ainda a questão técnica de saber concorrer a um edital, por exemplo. A prefeitura precisa chegar até os nossos artistas. O artista não precisa ficar com o pires na mão na prefeitura. Muito pelo contrário, a prefeitura, como gestor, tem que entender o potencial econômico e ir atrás do artista para potencializar os eventos culturais. Ligar a cultura ao turismo. Logo vamos sair dessa pandemia. A vacina vai chegar, vamos, se Deus quiser, imunizar as pessoas e temos que aproveitar esse momento e preparar a nossa cidade futuramente para ter um potencial turístico muito grande. E o turismo está ligado à cultura. Os turistas querem conhecer o nosso processo cultural, a cultura indígena, a cultura nordestina, as nossas comidas. Então, agora a prefeitura precisa fazer o dever de casa. Por exemplo, ali, questão de infraestrutura, Marina do Davi, você chega lá, se não fosse a cooperativa, estava entregue às baratas. Aí você vai levar um turista para poder fazer um passeio turístico, né, cultural, para ver uma dança. Fica complicado, você não passa uma boa imagem. Parece uma imagem de uma cidade descuidada. Aí, o turista anda pela cidade, vê um esgoto a céu aberto. Isso é complicado, isso reduz a nossa capacidade de atrair novos investimentos. Então a prefeitura tem que fazer o dever de casa, infraestrutura, tem que entender que o processo cultural é um processo de geração de emprego e renda, tem que respeitar, né, e tem que ter uma visão econômica para isso. Além da visão cultural, tem que ter uma visão econômica, para que a cultura tenha a sua autossustentação e que o artista desenvolva, ganhe dinheiro para sustentar a sua família, para que ele possa prosperar. É assim que nós pensamos, é assim que nós vamos fazer. Então, candidato, o senhor compreende cultura não apenas como segmento isolado, mas no contexto de uma economia, de uma gestão, dentro de um plano mesmo de administração, Sim, é isso? eu acredito que sim. Por exemplo, o artesão. Eu fiz uma live ontem falando sobre os músicos que estão passando por esse momento difícil. O decreto foi estendido, muita gente está desempregada, passando necessidade, e alguns artesãos me procuraram. E olha o potencial. Nós temos que trazer esse artesão e a prefeitura pode ajudar nisso, colocar esse artesão dentro do mercado digital. É o nosso diferencial. Além da bioeconomia, a nossa cultura. O mundo todo quer conhecer. O mundo todo tem curiosidade e quer acessar. E agora, nessa pandemia, como é que acessa de maneira rápida? Pela internet. Então, você trabalhar os nossos artesãos dentro de uma cooperativa, colocar eles dentro desse mercado digital, dar o primeiro, como se desse aquele primeiro empurrão. E depois, eles vão dar prosseguimento e tenho certeza que vai desenvolver muito. Vai aparecer mais artistas, esse mercado vai ser melhor utilizado. Ainda falando sobre essa questão cultural, o setor cultural, nós sabemos que o senhor é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro na Câmara Federal. Sim. Mas também não vou lhe perguntar se ele está lhe apoiando aqui, porque ele já falou abertamente sobre o candidato dele. Foi até objeto de pergunta na sabatina de ontem. Mas eu vou me direcionar mais objetivamente sobre a demora do presidente em sancionar a Lei Aldir Blanc. Por que ele demorou tanto? A gente percebe do governo Bolsonaro uma grande resistência, tanto à ciência quanto à cultura. Como o senhor avalia isso, se na sua gestão o senhor pretende seguir essa mesma linha do presidente ou não? Quero seguir a mesma linha do presidente, no sentido que há 22 meses não há nenhum escândalo de corrupção. Eu sou um homem que acredita na ciência. Vamos usar a ciência, tanto a ciência administrativa para fazer a nossa gestão. Na saúde temos que usar a ciência. Vamos ouvir os técnicos, que são os especialistas na área. Eu não sou médico e não vou me passar por médico, como estão se passando por aí. Vamos chamar quem entende. Vai ter um governo compartilhado com os melhores da nossa cidade. Vamos conduzir, vamos fazer o que há de melhor para a nossa população. A gente
sempre lembra das matérias a respeito da família do presidente, mas o senhor não associa, o senhor desassocia a família do presidente? Como o senhor avalia essa questão política de cenário hoje? A gente tem que ser objetivo. O presidente e os seus ministros, é o governo. Eu não posso atrelar isso a um parente, né, uma avó da mulher, do presidente. Isso é muito pequeno. A gente está cuidando do nosso país. Quem tiver algum tipo de algo a pagar na justiça, nós temos os órgãos, tem o Ministério Público, tem todo o sistema judiciário que está dando prosseguimento nas investigações. É a polícia que está investigando. Então, muito tranquilo. Mas dentro do seu governo, que é o que afeta o nosso país, não existe nenhum escândalo de corrupção. Tá certo, candidato. A gente agradece a participação de todos nessa primeira rodada e volta em seguida. Retomamos o segundo bloco da sabatina técnica da revista Cenário, com o candidato a prefeito de Manaus, Alberto Neto. E agora o segundo bloco tem um novo componente. Devidamente trajado, o pai Alberto Jorge, ele está aqui hoje a pedido e atendendo às solicitações da comunidade negra e diversidade. Pai Alberto, muito obrigada por o senhor ter vindo, muito obrigada por estar disponibilizando o seu tempo para estar aqui conosco nessa tarde. E a gente espera que o senhor possa vir no restante das sabatinas, inclusive. A gente precisa registrar isso aos internautas, aos nossos leitores, de que o candidato Alberto Neto não fez nenhuma objeção de nós inserirmos o pai Alberto Jorge na sabatina de hoje. Muito embora a inserção do pai Alberto Jorge não estivesse no regulamento entre os nossos sabatinadores. Eu lhe agradeço muito a sua compreensão, porque nós estamos fazendo essa mudança a partir de agora, porque queremos atender aos pedidos dos nossos internautas, nós entendemos que realmente houve aí um equívoco nosso em tentar inserindo o tema intolerância religiosa, questões religiosas e também a diversidade LGBTQ. Esse assunto é muito importante para a cidade de Manaus, para todas as cidades brasileiras do mundo, inclusive, e a gente precisa falar sobre isso, debater sobre isso. Embora também o prefeito ele não faz as leis, né? Nós sabemos disso, mas ele também sanciona. E eu me lembro muito bem que nos últimos anos a Câmara Municipal de Manaus passou por diversas polêmicas envolvendo questões religiosas, de leis municipais que muitas vezes até o prefeito ficava na dúvida se sancionava ou não sancionava. E agora eu quero que você possa falar a respeito disso. É uma satisfação estar aqui nesse debate, principalmente com uma bancada tão variada e de alto nível de conhecimento científico, acadêmico, social, e está aqui com o candidato Alberto Neto. É fato que nós, que somos da diversidade, seja negra, LGBT ou afro-sacralidade, afro-religiosa, nunca somos convidados para a festa fora. Aniversário de Manaus foi agora, estava o arcebispo e um pastor evangélico. Cadê o judeu? Cadê o muçulmano? Cadê o povo afro, os macumbeiros? Cadê o santo daime? Cadê o pajé? Então, se pretende corrigir isso na celebração do dia 2 de novembro, lá no cemitério Nossa Senhora Aparecida, onde eu também estarei fazendo parte, e outros segmentos religiosos vão estar. É um momento extremamente difícil e eu prestava atenção no primeiro bloco, a sua fala, Alberto Neto, com relação ao seu apoio bem alinhado com o presidente da República, mas houve uma fala interessante sobre a cultura, uma fala interessante sobre o meio ambiente. É um tanto dicotômico isso. Porque quando temos um presidente da República que tem a ousadia de querer privatizar o SUS, quando temos um presidente da República que tem um ministro, uma ministra, né, da área da agricultura, o ministro do meio ambiente, que vai na contramão justamente do meio ambiente, de tudo aquilo que a gente lutou tanto para conseguir.
quando temos uma ministra na pasta, né, do Ministério das Mulheres, e ligada à igualdade racial, e que tem um discurso que vai totalmente na contramão de tudo aquilo que se lutou durante décadas para conseguir. Quando temos um presidente da Fundação Cultural Palmares que nega a importância histórica do próprio Zumbi dos Palmares, da história da escravidão no Brasil. Parece que nós não tivemos 350 anos de escravidão. Parece que o presidente da Fundação Cultural Palmares não foi até o Rio de Janeiro e viu, ali na região portuária, o número de ossos de escravos que morreram, trazidos da África. Como é que o negro nega a sua história? Como é que a gente tem a ousadia de dizer que as minorias têm que se curvar para a maioria, principalmente no conceito de religião, de sacralidade, de diversidade sexual? A nós, no movimento, e temos falado muito acerca do seu nome, como é que uma pessoa jovem, com um histórico de PM, sem ter passado pela administração pública em termos de eleição, que foi eleito ontem deputado federal e que já se coloca para prefeito de Manaus, se diz aliado com o presidente da República que está na contramão dos movimentos sociais, vai respeitar cultura, vai respeitar diversidade, vai respeitar meio ambiente. Como é que é lidar com isso? Como é trabalhar essa mensagem para que nós, por exemplo, o meu segmento já bateu o martelo, só a partir do dia 1º de novembro é que, depois de ouvir todo o colegiado, nós vamos dizer se vamos apoiar ou não um candidato ou se vamos pedir voto em branco. Qual é o seu discurso para nós que estamos vendo essa dicotomia entre o deputado federal da base aliada e o candidato que se mostra querendo trazer soluções e que a coisa não está tão afinada no nosso entendimento? Perfeito. Alberto, foi bem contextualizado, foi vários assuntos, passou por meio ambiente, questão da mulher, questão... Candidato, acho que a gente poderia, se o Pai Alberto permitir, tentar delimitar o tema, né? Pra gente, não pra vou fazer um discurso muito grande. Poder, senão acaba que a gente não vai conseguir chegar... Seria essa questão Sim. atômica, né? Como é o fato dele ser aliado do Bolsonaro, né? Que abertamente dá discurso muito polêmico a respeito da LGBTQ, diversidade, comunidade negra, e como é que o senhor pretende alinhar isso da gestão do Executivo Municipal? Certo. Pronto. Pai Alberto, eu sou candidato pela minha história. Fui eleito deputado federal porque estava prestando um excelente serviço como policial, por entender de segurança pública, por saber que o nosso país pode evoluir muito mais na questão da segurança. E todos nós, dependendo de raças, porque eu acredito que todos somos seres humanos. Então essa palavra raça, para mim, soa muito, muito ruim. Eu acho que até divide as pessoas. Todos nós somos seres humanos e temos que ser tratados da melhor maneira possível. Eu sou cristão, sou evangélico. E Cristo ensinou justamente isso. Ele cuidava, ele ia para as pessoas que mais precisavam. Então, e o Estado tem que trabalhar nesse sentido. Ele vai trabalhar para todos, mas cuidar de quem mais precisa. Então, eu sou candidato para a minha história. Eu sou aliado do presidente, sim. Acredito que ele está fazendo um excelente trabalho. Não tem nenhum escândalo de corrupção. Porque não adianta ficar aplaudir, fazer festa LGBT e roubar o nosso dinheiro. Levar o dinheiro nossa contribuição para a Venezuela, para Cuba. Escândalos e escândalos. A maior organização criminosa do planeta governou o nosso país. Não estou dizendo que o nosso governo é perfeito. Tem várias falhas. Essa questão ambiental, eu queria que o senhor
enxergassem em outro prisma também. Nosso povo no interior, principalmente, aqui na capital, vive numa miséria. Então não adianta chegar lá na França e ganhar um prêmio de defensor do meio ambiente, enquanto o nosso povo está passando fome. O que vale isso? Será que nós precisamos buscar esse equilíbrio? Saber que o meio ambiente é importante, mas o ser humano é muito mais. E buscar esse equilíbrio, aí sim, do meio ambiente sustentável, é saber que o homem da floresta, ele vai ter emprego, ele vai ter acesso à educação, vai ter acesso à segurança, e ele vai utilizar a floresta para se beneficiar, para se sustentar, para sua família prosperar, por que não? Será que o nosso homem da floresta merece viver na miséria só por causa de uma pauta ambiental? Então isso é muito demagogo. Então sentar e viver aquela realidade é difícil. Então nós queremos olhar a questão do meio ambiente com um novo prisma. Saber que é possível sim preservar, e nós fazemos muito bem isso no Estado, graças à Zona Franca de Manaus, porque nós saímos da questão agropecuária e trabalhamos a indústria, uma indústria limpa. E o mundo nem sabe isso. Eu estive na Organização Mundial do Comércio, na Suíça, e eu fiquei horrorizado. Eles estavam acusando a Zona Franca de Manaus como poluidora da floresta. Eles têm no imaginário uma floresta, um polo industrial no meio da floresta que está poluindo os nossos rios, por exemplo. Então nós precisamos equilibrar, mas focar sempre nas pessoas. O que nós podemos fazer para o nosso homem, o homem, a mulher, independente da sua opção sexual, né, da sua cor, do homem, do ser humano, ter uma vida mais digna, uma vida próspera. É assim que o Estado tem que trabalhar, melhorar o ambiente de negócio, fazer o seu papel de infraestrutura. O Estado não precisa lidar com todas as áreas. Ele quer cuidar de tudo e acaba cuidando de nada bem feito, não fazendo nada bem feito. Então, eu, deixando muito claro isso, eu sou candidato da minha história, apoio o presidente por ele fazer um governo sem corrupção. No momento que ele se entrar e tiver algum viés equivocado, eu vou apoiar. Eu apoio o meu país. Isso que tem que ficar claro. Não fui eleito por carregar a bandeira do Bolsonaro. Muitos bolsonaristas me apoiaram e sou muito grato a isso. Mas fui eleito pelo trabalho que eu desenvolvi. Estudei, me preparei, sou formado em Direito, tenho especialização em Gestão Pública, em Ciências Jurídicas, em Docência do Ensino Superior, fui professor, minha mãe é pedagoga, então acredito que a educação ela é transformadora. E vou investir muito na educação, com escola de tempo integral, vamos fazer parcerias, no outro bloco falei sobre público-privada para construção de creches na nossa cidade. É isso, é com essa mentalidade que eu vou conduzir a nossa cidade. Vivemos um momento muito difícil que é a pandemia. O número de desemprego, e aí não tem a questão da raça de desempregado, todo mundo desempregado. Manaus é a cidade que mais cresce no número de desemprego do país. E nós precisamos de soluções inovadoras. Por exemplo, há uma vocação natural para um grande polo de fertilizantes aqui na cidade. Se não existisse o polo industrial com os incentivos tributários, já caberia uma indústria de fertilizantes. Porque nós temos uma grande bacia de potássio em Altazes, que está muito próximo de desembaraçar a questão indígena. O Ministério de Minas e Energia, eu estou acompanhando de perto, está muito próximo. Nosso gás natural é rico em nitrogênio. No sul do Amazonas, na Iapuí, tem uma bacia de fósforo. A mineração hoje está mais tecnológica, não traz devastação ambiental como no passado. Hoje existe tecnologia para fazer algo que vai usar pouco da floresta e vai ter a compensação. E com isso, nós vamos trazer um polo que tem poucas fábricas no mundo todo. Nós temos ali a Rússia, Canadá, que estão muito fortes nesse setor. Nosso país é o país do agronegócio e importa 70% dos seus fertilizantes. E o Amazonas pode contribuir para o país. Existem riquezas aqui no nosso estado na ordem de trilhões. Capacidade de melhorar a economia do país, não só do nosso estado. E a gente tem que sentar, conversar,
dialogar, chamar os técnicos, conhecer a realidade de cada especialidade e buscar soluções para levar riqueza para as pessoas. Acredito que o homem tem que estar sempre no centro de tudo. Me preocupa muito me ouvir nesse momento. E mais uma vez eu vou ser muito sincero. Para ser sincero, não quero que o senhor minta aqui não. Sinto uma dicotomia, uma dissonância. Corrupção. Se nós formos pegar o período militar, período PT, eu não sei na balança qual é que vai, porque eu convivi com o período militar. Eu vivi o final da ditadura dentro de quartel. E sei o quanto eram corruptos. O quanto evadiu de dinheiro do Brasil para contas na Suíça e tudo mais. Ou seja, não é algo exclusivo de direita ou de esquerda. Quando se fala em meio ambiente, quando se fala em preservação, e se fala no homem, e se fala em agronegócio, eu sinto calafrio. Porque Mas o agronegócio não no o Amazonas, agronegócio, fora. A gente vai só vender ele é fertilizante. perverso, Luciana Bezerra. Ele é perverso. O que nós precisamos hoje, principalmente na região urbana de Manaus, eu estive esses dias lá na comunidade do Abelha, a quantidade de caju no chão, estragando por conta do problema do escoamento da produção rural. É um negócio assustador. Quando se poderia ter ali uma série de fábricas de trabalhar esse polpas, caju, né? polpa. Sim. Um caju aqui no supermercado a R$12. E na comunidade do Abelha fazendo lama. Por conta de quê? Por ausência de uma política de escoamento de produto. E produzido por quem? Por povos e comunidades tradicionais. Qual é o olhar que se tem para isso? Então, enquanto nós colocarmos o agronegócio como uma coisa mais maravilhosa e sendo perverso da maneira que o agronegócio tem agido, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia tem ciência disso, não é, Samir? Do quanto isso tem sido agressivo, o quanto isso tem sido desumano. Né? Então, as populações tradicionais, a qual eu me orgulho de fazer parte, elas sempre existiram. Nós somos contra, sim, a utilização do dinheiro de fazer, por exemplo, as paradas do orgulho LGBT como algo frufru. Mas eu lhe pergunto, qual é a sua estratégia para combater um grave e sério problema que se chama homofobia, que mata, que agride um LGBT a cada 16 horas em dados concretos. Se nós formos trabalhar com dados exatos, a diferença desse horário, né, de números de agredidos vai diminuir significativamente. Nós vamos ter um LGBT agredido praticamente a cada 8 horas. Né? Então, essa é uma grande situação. Como convergir esse pertencimento ideológico de uma direita radical, que é o que Bolsonaro representa, e os anseios de uma população tradicional, dessa diversidade que não encontra espaço dentro disso. Então, nós estamos cansados da retórica, do fala que vai fazer algo hoje às 8 horas da manhã, às 18 horas já mudou. O que nós queremos como prefeito de Manaus não é alguém que mude o disco de acordo com o que foi impulsionado nas redes sociais. Nós precisamos de propostas concretas, nós precisamos de respostas que atinjam os nossos anseios. Porque o povo de terreiro de Manaus, o povo LGBT de Manaus, padece. Os LGBTs que são abandonados pelas famílias conservadoras, tradicionais, tementes a Deus e que amam a pátria, são escorraçados de casa como se fossem animais. E o que é que nós temos aí? Nós temos pessoas com problema de saúde mental, e já concluo aqui o meu pensamento, né?
em que, de repente, nós estamos vendo um governo federal dizendo que é preciso tirar essas pessoas com transtornos mentais, as crianças com transtornos mentais, e voltar ao velho sistema de escolas que são guetos. Em matéria de saúde mental, o número de CAPS, de Centro de Atenção Psicossocial na cidade de Manaus, é uma vergonha. É algo reduzidíssimo. Então, qual é o olhar? Como é que a gente pode esperar que um prefeito alinhado com um presidente que quer privatizar o SUS vai fazer a construção de CAPS? Quando nós temos situações emergentes de Manaus não ter um pronto-socorro municipal. Que é isso, gente? O pronto-socorro municipal é do Estado. Então, eu penso que seja você o presidente, ou o prefeito, seja amazonino, que é o mais velho de todos, né, terá um desafio imenso de fazer com que a municipalidade assuma de fato e de direito aquilo que lhe é competente, aquilo que lhe é dever. Porque o que nós temos visto até então é algo que salta aos olhos. As políticas públicas não estão sendo construídas, não estão sendo efetivadas e já se pensa mudar essas políticas públicas por alguma coisa aí e ninguém consegue sentir, não consegue visualizar qual é o formato que vamos ter daqui para frente. Tá, quando você fala formato, você fala se o candidato, caso eleito, ele vai incluir dentro da sua política Uma pública política a da questão diversidade, de proteção aos LGBTQs e respeito à diversidade, A de uma forma mais diversidade, concreta. e a diversidade, é preciso entender, os candidatos estão tendo uma dificuldade imensa de entender o conceito de diversidade. Certo. O conceito de diversidade Só abrange quer perguntar tanto a por questão parte, de pra gênero, gente não... Eu acho assim, a política, vamos trabalhar a ideia Porque de ele política falou de pública. agronegócio até... Não, vamos lá, pra gente só... Porque a Vamos gente tem aqui por- 4 debatedores ainda e Vamos, sabatinadores. Vamos é. tentar... Vamos tentar por nessa partes, segunda né? pergunta dele, políticas de inclusão social, LGBTQ. Eu só queria esclarecer algumas coisas, porque até para você que está assistindo entender o contexto. Sim. Quando eu falei do polo de fertilizantes, do agronegócio do nosso país, não do nosso estado. Nós vamos vender, nossa indústria vai vender os fertilizantes para o restante do país que pratica a política do agronegócio. Nós queremos gerar emprego aqui na cidade. E esse polo vai gerar em torno de 5 mil empregos. Só acertou nessa questão da agricultura familiar, que é mal utilizada, não tem infraestrutura, não tem escoamento da produção, e o prefeito de Manaus tem que trabalhar melhor isso, aumentar o número do comércio, de comprar mais esse produto regional para merenda escolar, por exemplo. Isso tem que ser trabalhado, porque é geração de emprego, geração de renda, é fazer o verdadeiro desenvolvimento regional. Então, isso acertou e nós vamos fazer isso. Vamos levar infraestrutura, vamos fazer um programa chamado PAI. Não Pai Alberto, PAI de pronto atendimento do empreendedor. Nós queremos tornar o ambiente de negócios na nossa cidade um ambiente saudável. Hoje a prefeitura burocratiza tanto que o pequeno empresário desiste de se formalizar, continua no mercado informal. E nesse momento de pandemia é um novo começo. Nós precisamos trazer ideias inovadoras. Nós vamos desburocratizar a prefeitura, vamos chamar as cooperativas para participar da nossa administração, vamos mostrar como é que desenvolve o seu mercado, vamos industrializar essa agricultura familiar, como você deu o exemplo aí da polpa, é muito mais fácil vender para o restante do país, trabalhar muito bem o comércio local que já existe, agora tem que tornar ele competitivo. A gente tem algumas dificuldades para isso, o Samir sabe muito bem, o problema de escala, que é muito grande, mas que temos que enfrentar os problemas. Nós não podemos pensar só no hoje, tem que pensar no futuro. Nós vamos nos voltar às pessoas com deficiência física. Projetos para acessibilidade com o engenheiro Samir Oliveira. Obrigado, Paula. Candidato, continuando nesse tema de infraestrutura e inclusão, o Plano Diretor de Manaus, ele reúne um conjunto de regulamentos que disciplinam a ocupação do espaço urbano. É uma ferramenta que precisa estar em sinergia com a dinâmica da cidade.
Esses regulamentos abrangem os espaços residenciais, comerciais e industriais, as áreas de preservação e as áreas tombadas. Nesse sentido, como o senhor avalia a implementação de um plano de acessibilidade no plano diretor e quais são as suas propostas para melhorar a eficiência e a efetividade desse trabalho? Acessibilidade. Há uma população de PCDs muito grande, em torno de 460 mil na cidade de Manaus. E muita gente fecha os olhos para isso. Você anda no nosso transporte coletivo, por exemplo, além de serem velhos, cacarecos, que o prefeito e os vereadores não vão lá e fazem um trabalho de fiscalizar, de fazer cumprir a lei da renovação da frota. As poucas rampas existentes estão danificadas. Então você, que por exemplo, uma pessoa que tem problema de locomoção e usa cadeira de rodas, muito difícil andar na nossa cidade. É difícil no Brasil como todo, mas em especial Manaus é pior. É uma das piores capitais, também nesse sentido de acessibilidade. Praticamente quase não temos calçadas. As calçadas que existem não têm a devida infraestrutura, uma rampa. Nós precisamos, e esse empréstimo que o prefeito tomou, que era para investir na infraestrutura, está sendo realizado de maneira eficiente. Estão construindo paradas centrais, que não é a prioridade. Nós vamos investir, sim, em infraestrutura na nossa cidade, nós vamos investir nas calçadas, a questão da ciclovia, temos PCDs que também utilizam muito a questão da bicicleta. Nós vamos mostrar que a ciclovia pode ser muito melhor do que essa que foi feita. Você, como engenheiro, sabe que está errado. Não atinge, não aplica nem a lei do Código de Trânsito Brasileiro. Na Avenida das Torres, que tem um espaço enorme ali, o prefeito pegar um balde de tinta vermelho e chamar de ciclovia. Vamos fazer muito mais. Investimento em infraestrutura. Manaus tem essa capacidade de endividamento. Vamos, durante a transição, ver o que já foi utilizado, abrir essa caixa preta, saber qual o recurso desse empréstimo bilionário já foi utilizado e o que nós podemos fazer mais nas construções dos terminais, na integração do sistema rodoviário, é muito precário. As linhas vêm reduzindo cada vez mais. Hoje eu estava no Terminal 3 e pegando alguns dados, alguns números, apenas 600 linhas na nossa cidade. Temos que fazer políticas para os PCDs em termos de esporte também. Nosso país tem campeão de medalhas paralímpicas. Chamar os nossos PCDs para praticar lugares específicos, programas sociais para a prática de esporte, para desenvolvimento da continuidade, ele conseguir um emprego. Muitas vezes ele tem dificuldade, o próprio distrito, muitos não cumprem a lei. Então, vai ter um olhar assim especial. É um público muito grande na nossa população e que os gestores políticos fecham os olhos. Nós estamos de olhos abertos para esse público e vai ter prioridade na nossa gestão. Candidato, Manaus sempre teve histórico de invasões, inclusive muitos políticos, gestores há décadas, se utilizavam disso até mesmo para fazer seu cabresto eleitoral ali. Hoje muita coisa mudou, né? Principalmente por conta da atuação de ambientalistas que estão sempre em cima cobrando o executivo e o parlamento sobre esse assunto. E a jornalista Luciana Bezerra vai lhe fazer uma pergunta sobre essa questão de invasões às áreas verdes e preservação ambiental. Candidato, mais uma vez, né, o senhor mesmo falou que Manaus é uma cidade que fica no coração da Amazônia. Né? Entre 2019 e 2020, a Amazônia foi uma das palavras mais pesquisadas no Google. Né? E nós temos diversos problemas ambientais aqui na cidade. Haja visto, o senhor mesmo comentou no seu discurso ainda há pouco sobre o aterro sanitário, que é um dos relevos mais altos da cidade hoje. Né? E aí, falando sobre áreas verdes, a gente tem um número imenso de invasões. O percentual é 125% de 2019 para cá. Quais seriam as propostas que o senhor, na sua gestão como prefeito,
traria para coibir essas questões? Luciana, felizmente, por falta de política habitacional e por falta de gestão da cidade, de integração do Estado com a prefeitura, foi permitida essas invasões. E as invasões consolidadas, a prefeitura tem que fazer seu papel e levar infraestrutura. E aí nós temos que buscar a parte legal. Algumas áreas pertencem, por exemplo, ao SUFRAMA. Como deputado federal, já estou fazendo pedir esse levantamento do órgão para saber quais são as áreas já delimitadas. Se for preciso uma medida provisória, nós temos que buscar para passar essas terras para a prefeitura. Com essa terra pertencente à prefeitura, temos que fazer a política habitacional correta, delimitar os terrenos, passar o título definitivo para as áreas que já estão consolidadas, mas não dá mais para permitir nenhum tipo de invasão. Isso é danoso para a cidade. Lugar onde o Estado não se faz presente com a questão da infraestrutura educacional, de saúde, é Estado paralelo. Você vai andar em algumas invasões, eu conheço quase todas como policial, e vi como é danoso, como a população tem que se sujeitar ao tráfico de drogas. E o seu filho é criado nesse ambiente muito hostil. Então, as invasões já consolidadas, a prefeitura tem que buscar a gestão de pegar essa responsabilidade para si e levar infraestrutura de educação, de saúde, de segurança, iluminação. Né? Falo muito em segurança pública, que a prefeitura pode contribuir muito com isso, com simples ação de iluminar a nossa cidade. Nossa cidade tem pouca iluminação. Você anda nos bairros, é uma escuridão total. Lugar escuro é lugar de tráfico, de assaltos, de estupros. Então, nós, voltando... Sim, As áreas ambientais, muitas delas têm animais silvestres vivendo lá. Muitos deles recebem recursos internacionais. Uhum. Né? E nada Sim. é feito em relação a isso. Né? Exatamente. Sim. É um grande drama. Eu tenho andado por essas invasões. Pessoas moram na beira do igarapé, em casas de papelão. A pobreza é enorme. Eu sei que tem a questão ambiental, mas meu foco sempre será nas pessoas. Então, as invasões e aí eu digo as consolidadas. E aí, as que não estão consolidadas, o Estado tem que fazer a proteção. Não dá mais para permitir novas invasões. E aí, o que já foi consolidado, tem que organizar. Tem que reduzir os danos. E o que não foi consolidado, o Estado tem que desapropriar, fazer uma política habitacional e tirar essas pessoas o mais rápido possível, porque quanto mais a demora, mais difícil fica. E é uma questão até judicial, onde o prefeito não tem nem autonomia para isso. E as áreas verdes que nós já temos, protegidas por lei, precisam ser respeitadas, precisam ser preservadas. Nós temos que condensar mais a nossa cidade. Quanto mais, aí volta de novo aquele discurso inicial, quanto mais a gente espraiar a cidade, mais difícil fica para fazer a gestão. Mais difícil são as políticas públicas. Até a questão da mobilidade fica mais complicada. Então, vamos proteger as áreas verdes, sim. Existe uma lei para isso. E por isso nós vamos ter uma guarda municipal armada, bem treinada, que pode ser até utilizada para a defesa do meio ambiente. Mas você acha que a guarda municipal armada vai conseguir contribuir? Não, nós temos que fazer uma integração. O Estado faz a sua parte da segurança, a prefeitura pode contribuir, dar a sua contribuição também, né, se fazer presente. Né, e aí vão ser outros políticos, verificar o estudo, quais são as comunidades e as áreas que podem ser afetadas a curto prazo, que já tem moradores querendo invadir as áreas protegidas, as áreas verdes, e aí temos que agir de maneira rápida. O problema é que o Estado se omite, não age rápido, e as invasões se consolidam, e aí viram uma questão judicial. Mas essa não é uma questão da prefeitura? Sim.
A São prefeitura dados vai para fazer. A prefeitura tem que fazer a sua parte. Então, quando eu for prefeito, eu vou fazer a minha parte. E não vou deixar acontecer invasão. Não terá invasão sob o meu comando, você pode ter certeza. Ok, obrigada. Satisfeita? Legal. Candidato, a gente sabe que nos últimos anos aí, houve invasões a áreas ambientais, principalmente partindo de templos religiosos. Né? A gente não vai dizer aqui se é evangélico, se é católico, se é batista, a gente não está, nós não estamos querendo expor a denominação dos templos, mas sabemos que tem templos religiosos, muitas vezes muito próximos a Igarapés, ou em áreas de Buritizal, que são áreas alagadas, mas que não são retirados, que são mantidos. Como que o senhor pretende atuar em torno desse tipo de fiscalização? Sim, acho que a resposta é muito parecida, independente se é casa, se é templo religioso. Nós não A gente podemos. percebe que a gente não- existe uma certa... Não, só Vamos existe lá, templo até religioso porque existe casas. Não Não, vai existir um templo porque, religioso no meio da por se tratar de floresta. um templo Só no religioso... Santo Daime que faz isso. Mas Mas normalmente vamos não, lá. né? Por se tratar de templo religioso, a gente percebe do gestor público, por ser político, partidário, obviamente por ter interesse nas próximas eleições, e fazer, vamos falar assim, vista grossa para Sim. aquilo. Não, E olha, eu queria saber se o senhor, mesmo sendo evangélico, vai atuar de forma eficaz no combate a esse tipo de invasão. ser evangélico é mostrar a minha fé, os meus princípios, saber que eu acredito na Bíblia. É isso. Mas a gestão, né, e nós vamos utilizar esses princípios para gerir, mas como pessoa, né, como, por exemplo, o amor ao próximo. A gente está aqui com o Pai Jorge falando das diversidades, e Cristo foi um grande ensinamento para toda a humanidade sobre amor ao próximo. Ele fala, ó, ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo. Então não pode dizer que eu sou evangélico e sou homofóbico. Isso não faz sentido. Isso é contra os nossos princípios. Então essa questão de ser templo, de ter casas, a gente tem que trabalhar de maneira técnica. A gente não vai deixar essas questões, se é um terreiro de macumba, se é uma igreja evangélica, isso não vai estar em questão. A decisão será sempre técnica. Candidato, agora nós vamos falar de participação popular dentro da gestão pública com a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Grace Benayon. Capitão Alberto Neto, nós sabemos que o número de mulheres eleitoras no nosso país é significativo. Apesar disso, nós percebemos que foram poucos os candidatos que se importaram com isso e apresentaram propostas de governo focado nas mulheres. Gostaria de ouvir do senhor, no seu plano de governo, no seu projeto, caso venha a ser eleito prefeito de Manaus, o que o senhor tem reservado para as mulheres de Manaus? Doutora Grace, meu primeiro projeto de lei como deputado federal foi em defesa das mulheres, o PL 588, que permite colocar a tornozeleira eletrônica em agressores. Porque a minha experiência policial mostrou que vigiar a vítima não é a medida correta. Quem tem que ser vigiado é o agressor. E vamos usar a tecnologia para fazer essa proteção. Outro problema grave é que muitas mulheres elas não saem desse cenário de violência, dessa vivência da agressão diária, porque não tem para onde ir, não tem para onde levar os seus filhos. Eu, como policial, já prendi um agressor e a vítima pediu, pelo amor de Deus, para que não levar o seu agressor preso, porque ela não sabia como seria o dia de amanhã, como ia sustentar a sua casa. E pensando nisso, nós vamos criar o aluguel social para as mulheres que sofrem violência doméstica. Não vai ser um abrigo para não estigmatizar. Não, ela vai ter um aluguel para ter onde morar por um determinado tempo. Nós vamos fazer parcerias com o Sistema S para especializar essa mulher, para ela ser uma mulher independente, sustentar o seu filho, para ela ser feliz. A prefeitura fiz isso como um projeto de lei. A gente sabe que é muito demorado. Como prefeito, posso fazer isso muito mais rápido. E vou fazer como prefeito de Manaus. Nós vamos dar a nossa contribuição para proteger as nossas mulheres. No transporte público, nós vamos criar o ônibus rosa. Em determinado horário, algumas linhas, por meio de estatísticas, a gente sabe quantas nossas mulheres
são violentadas nos ônibus, importunadas, muita importunação sexual, somente nos horários de pico. Então vai ter um ônibus específico para os horários de pico e algumas linhas específicas, as que estão mais superlotadas. Vai ter um ônibus específico para atender as nossas mulheres. Vamos trabalhar na questão da saúde, na prevenção das mulheres. Manaus, infelizmente, tem uma estatística muito triste, que é o câncer do colo de útero. Temos que trabalhar mais na prevenção e a responsabilidade da prefeitura, fazer essa política preventiva. Então, mulher terá prioridade, sim, na minha gestão. Eu gostaria de só fazer uma consideração. De fato, candidato, essa situação da importunação sexual é absurda. Vejo com muito bons olhos essa iniciativa. Dizer que a Ordem dos Advogados Seccional do Amazonas já celebrou um convênio com a Prefeitura de Manaus, com o Governo do Estado, objetivando capacitar todos os agentes públicos que operam no transporte público, inclusive com o Sinetran também, justamente em razão dos altos índices de importunação sexual e a população sequer sabia que isso era crime. A outra situação é a questão do Observatório das Mulheres na Política, de candidaturas femininas, que a Ordem dos Advogados também está com essa iniciativa. Então, eu quero parabenizar as iniciativas, dizer que, lamentavelmente, a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, está liderando os índices de mulheres que morrem, vão a óbito, em razão do câncer do colo do útero, em que pese haja um tratamento que é 100% efetivo no combate ao câncer do colo do útero. Então, deixo aqui meu compromisso para dar prioridade, sim, às nossas mulheres. Nosso país é o 5º do mundo no número de feminicídio. Exato. E o feminicídio ele não acontece de um dia para a noite, não é algo repentino. São anos e anos de agressão até aquela mulher perder a sua vida. Independe de classe social. A violência Isso. doméstica independe de classe social. Bem lembrado, Grace. Independe de classe social, religiosa. Acontece com todos. E precisa de uma política séria, efetiva. Não só de discurso, mas algo prático. E como um gestor prático que sou, nós vamos fazer acontecer. Candidato, a criação dos ônibus rosas para que somente as mulheres circulem, como forma de combater o assédio dentro dos ônibus, acaba que não se cria aí um estigma sobre elas, embora isso possa existir em outros lugares do Brasil? Fala, eu quero que a mulher manauara ande num lugar seguro. Você tem toda a razão. Nós temos que influenciar também uma política educacional. A mulher não pode ser vista como objeto. Tem que ser vista como mulher, como ser humano. Então, os homens que fazem isso têm que ir para a cadeia. Mas por uma solução prática e objetiva e levar segurança para a mulher aqui em Manaus, como prefeito, eu tenho a obrigação de agir. E para agir, o ônibus rosa, que já acontece em Brasília, já acontece em São Paulo, é uma prática que se mostrou positiva em outras cidades, nós vamos trazer aqui para Manaus. Falando justamente sobre educação, o professor João Fernandes, ele quer abordar o tema novos modelos educacionais, né, professor? Isso, candidato, eu sou há 22 anos professor da rede pública, né, formado no antigo magistério, depois formado em pedagogia, fiz todos esses trâmites e acompanhado os modelos também educacionais que para alguns apresentam como inovador, né? Dentre esses modelos, um modelo que o senhor também coloca como sendo positivo. O senhor acha que a escola de tempo integral com o sistema militar é funcional para a educação? A questão do militarismo, a questão cívico-militar, é algo que deu certo na rede estadual. E a população manauara tem um apreço, tem esse sentimento que é uma escola que funciona. Nós vamos trazer a mesma filosofia para a rede municipal, a rede de ensino, só que vamos aperfeiçoar. Nós vamos colocar de tempo integral, vamos fazer parceria com o polo industrial para levar a tecnologia dentro do nosso sistema educacional, por exemplo, a utilização de jogos educacionais. Hoje, na pandemia, todos os nossos filhos estão lá com o celular na mão e a gente tem que saber viver esse novo momento, esse novo normal. Tem que utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado.
Na nossa época não tinha isso. Então, nossos jogos eram jogos de tabuleiro, de xadrez, né? Algo mais palpável, né? Não tinha parte eletrônica de software. Eu lembro quando a gente usava a internet, você clicava, ia tomar banho, voltava para poder acessar. Hoje vivemos uma outra realidade. A gente precisa acompanhar isso. E temos um polo industrial que tem um recurso de 1 bilhão de verba de P&D, e essas parcerias de conseguir esse recurso através dos institutos para a rede municipal, eu vejo com bons olhos. Vai ser bom para reduzir a evasão escolar, que na nossa cidade é muito grande, então, tornar a nossa educação algo mais atrativo. A questão do militarismo é a questão da disciplina. E principalmente na área periférica, que o tráfico de drogas invadiu as escolas. Eu, como policial, já tive que fazer intervenção, tive que fazer revista nos alunos, porque o professor estava doente, o professor estava com depressão, porque não conseguia mais dar aula. Então nós vamos usar como essa expertise que já existe na rede estadual, e é um programa também do governo federal que tem recurso que vai ajudar o prefeito a implementar. Já existe o recurso das escolas cívico-militares, e a prefeitura vai ampliar esse programa. É só para contextualizar, Paulo, a escola de tempo integral, candidato, ela foi criada na década de 40, na Bahia, por um pensador da educação chamado Anísio Teixeira, que pensou e criou a Escola Parque, um modelo que viajou o mundo como um modelo adequado para o ensino integral. Era uma escola que era construída para a comunidade periférica de Salvador, onde as pessoas tinham educação bancária, tratamento odontológico, consultas médicas, uniforme. Em nenhum momento a questão do militarismo era algo que sustentava a proposta da escola pela área que a escola foi construída. Né? O que eu penso e o que eu acho que é importante salientar, que escola inicialmente não é um lugar de disciplina, escola é um lugar de conhecimento, construção do conhecimento. Acho louvável quando o senhor coloca a questão da tecnologia dentro dos ambientes escolares, porque isso é algo que a gente tem à nossa disposição, e pouco usamos. Porém, essa relação de entender que escola é um lugar de disciplina, né? A escola é um lugar de conhecimento e de transformação. A disciplina, ela vai pela educação familiar, por outros contextos que integram o processo que a escola soma no processo de sociedade. Então, assim, esse pensamento da escola integral é um pensamento que a gente também tem relatos de muitos casos de autoritarismo por parte da questão da gestão militar, de assédio a profissionais, a professores. Muitas vezes eu trabalhei quando começou a ideia do PROERG, né, que começou lá em 96, que era uma participação da Polícia Militar dentro das escolas, porque a Polícia Militar trabalhava os eixos transversais que são contemplados pela LDB dentro do processo de diversidade de temas, inclusive sexualidade, meio ambiente. Todos esses temas, em 96, nos parâmetros curriculares, já eram contemplados. E hoje a gente vê, muitas vezes, que quando quando o olhar do gestor ele difere do pensamento, algumas temáticas, por exemplo, deixam de ser temáticas do dia que são necessárias dentro do processo da escola, dentro do processo da educação. Você acabou de falar sobre a questão da violência da mulher. Muitas vezes essa criança vivencia a noite inteira um processo de violência dentro de casa e chega na escola, muitas vezes reproduz, porque acha que a figura masculina tem o direito de bater na figura feminina. E muitas vezes, quando a gente, e quando nós professores vamos falar sobre esses temas dentro da escola, a gestão, muitas vezes agora aqui associando ao candidato que o senhor tem uma afinidade política, coloca que é natural e que esses temas não devem estar dentro da escola. Então, entender a educação, entender o pensamento do que é essa escola de tempo integral. Uma escola de tempo integral é uma escola com um espaço para a criança correr, é um espaço com biblioteca que tenha todos os livros, independente do conteúdo, desde que seja trabalhado com responsabilidade. E o que a gente vê nos modelos de escola integral é a censura de algumas referências literárias, referências de assuntos transversais. Então, assim, compreender qual é esse novo modelo de escola integral para o município
é necessário. Eu sou professor da disciplina de estrutura e funcionamento do ensino. E quando a gente vê, a gente tem problemas muito mais sérios. Por exemplo, escolas que funcionam em cima do mercadinho, que não tem acessibilidade, que não tem uma área infantil, que não tem merenda, que não tem... Então, assim, será que a Bandeira é uma escola integral militar, onde a estrutura escolar ainda nem foi resolvida? Então, assim, esses modelos, essas cópias de Ctrl-C, Ctrl-V, pensando no que deu certo, muitas vezes inviabiliza o que ainda nem foi resolvido inicialmente, que é, por exemplo, construção de escola nos bairros diferentes da cidade de Manaus. Você tem toda a razão, professor. Eu não tiro nada que você... Só na questão da disciplina. Porque o termo disciplina é só igual... para deixar claro que a disciplina faz parte da nossa vida. Sim, mas é uma disciplina que não é... Se você não chegar numa sala de aula e não tiver disciplina, como é que o professor vai dar aula? Mas é porque o termo disciplina é igual ao termo burocrático. Não é palmatório, não estou falando palmatório. O termo burocrático na administração, ele não surgiu como emperramento do processo. O termo burocrático surgiu como uma organização de trâmite. Nós é que assumimos esse lugar de dificultar e demos o nome de burocracia. Sim, a burocracia é importante. O uso demasiado que atrapalha a gestão. A burocracia então, assim, mas quando fala dessa educacional. Coisa, só para deixar claro a questão da disciplina, essa parte eu discordo, porque a disciplina é importante na vida educacional. Dificilmente alguém vai ter com sucesso. O senhor, para passar no concurso, para ser professor, o senhor teve que ser disciplinado para estudar, né, ter horário. E isso é importante para a sala. Às vezes, quando se fala de disciplina no contexto militar, é você bater continência o dia inteiro. E a escola não é esse lugar de continência. A escola é um lugar, a disciplina é importante no sentido de horários, de respeito. Tem vários aspectos da palavra disciplina. Por que o colégio da Polícia Militar é tão procurado? Eu poderia me responder? Porque sei que eu sou entrevistado. Pela ausência do pensamento de entender quais são os outros problemas que a sociedade passa. Vamos para o lado prático. É porque o colégio lá tem uma gestão melhor do que o outro. Se as pessoas tivessem emprego e renda e não tivesse o número de violência, as pessoas não iam buscar um colégio militar fechado. Eu conheço pais que têm condições financeiras, até equivocadamente, porque não era para fazer isso, mas colocam o seu filho na escola militar. Né? Porque sabem que lá tem uma escola de boa qualidade. Mas a gente não está falando da qualidade, porque os professores nem todos são militares. Não, é quase nenhum é professor militar, mas então, a gestão é militar. A qualidade não está no professor. A qualidade de gestão. Sim, só para deixar claro, o modelo, eu acredito sim, porque já funciona na rede estadual. Deixo claro que vou trazer para a rede municipal, vamos aperfeiçoar com o uso da tecnologia, dos recursos já existentes no nosso estado e vamos fazer de tempo integral. Porque quando você olha a educação no mundo, isso o senhor falou muito bem, as escolas todas são de tempo integral. Sim. Existe essa escola É porque o pensamento da palavra integral é assim, fica como uma escola depósito. E a escola não é um depósito. O tempo integral não é para ociosidade. O tempo integral é para produzir conhecimento e outras... Então, é só essa coisa assim. Vamos deixar para que a criança não fique na rua, fica no tempo integral. Não é. Para que a criança possa produzir mais e levar mais para a rua, ela vai ficar mais tempo na escola para ter um processo maior. Acredito nisso e vou investir pesado na educação. Minha mãe é pedagoga, comecei minha carreira como professor, sei que a educação tem um papel fundamental na transformação do ser, na transformação da nossa cidade, da evolução do nosso país, passa por educação. Isso está muito cristalino em mim. Nós vamos investir sim. A questão militar é uma questão estratégica, por já funcionar muito bem na nossa cidade, por estar no imaginário da nossa cidade, que é algo positivo. Então vai ser algo atrativo para reduzir a evasão escolar, para que os pais se sintam seguros em deixar seu filho, se sintam prestigiados. Vamos usar essas escolas, principalmente na periferia, onde o tráfico de drogas tem invadido essas escolas. Hoje os alunos não conseguem nem ter aula direito. Lógico que a mudança não acontece de um dia para a noite, mas vamos iniciar sim o processo. O debate está muito bom, a conversa está muito boa, mas a gente precisa encerrar agora o 4º dia da sabatina técnica da revista Cenário, com o candidato a prefeito de Manaus, Alberto Neto. Muito obrigada, candidato. E eu gostaria de abrir agora o espaço
para os nossos sabatinadores fazer aquelas considerações finais, a começar aí pelo engenheiro Samir Oliveira. Obrigado, Paula. Agradeço de novo o convite da revista Cenário. É um espaço importante para que os candidatos mostrem de forma clara as suas propostas e possam explicar melhor, com um pouco mais de tempo, além do que tem na propaganda eleitoral. Falar em nome do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e das Geociências é uma responsabilidade muito grande e nós também deixamos o Conselho de portas abertas para qualquer dúvida, consulta que vocês possam querer fazer. Obrigada, Luciana Bezerra. Obrigada, Paula, primeiramente pelo convite. Fui pega de surpresa, mas foi uma honra estar aqui com vocês, discutindo essas questões, principalmente para a importância da cidade, de ter um candidato que possa levar as questões de gestão mesmo de um novo cargo. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. E o nosso novo convidado agora da revista Cenário, que eu espero que possa estar aqui em outras sabatinas para falar sobre comunidade negra e diversidade, pai Alberto Jorge. Paula, obrigado pela chance de estar aqui nesse debate. Candidato Alberto Neto e Olorum, senhor do Estado, possa lhe orientar, lhe conduzir. E que, se eleito prefeito, não se candidate após 2 anos a governador. Cumpra o seu mandato como prefeito. E a população de Manaus, que tenha discernimento, muito cuidado na hora de votar, de apertar na tecla, porque um erro naquele momento custa caro por 4 anos. E já estamos pagando um preço muito alto pela última eleição que nós tivemos. Que Deus oriente o povo a escolher o que é melhor para Manaus. Doutora Grace Benayon, da OAB Amazonas. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com cada um dos debatedores, sabatinadores, e dizer que para a Ordem dos Advogados é uma alegria enorme ter a oportunidade de escutar e conhecer melhor os candidatos. Eu, particularmente, não conhecia o capitão Alberto Neto e fiquei muito surpresa, muito feliz com as respostas, com a forma aguerrida como o senhor se apresentou aqui, e principalmente diante dos sabatinadores que hoje estavam assim, realmente afiados. Mas eu quero parabenizar, desejar muita sorte, muito sucesso na sua trajetória política. Casarão de Ideias, João Fernandes. Eu quero agradecer à revista Cenário. Acho que é importante quando pensa a cultura como uma dessas pilares, né, de construção de uma cidade melhor. Parabenizar, eu acho que no geral, quando o senhor pôde conversar com todo mundo, acho que é muito importante, mesmo que as opiniões, né, nem sempre vá ao encontro, mas acho que quando um candidato conversa sobre muito com todos, eu acho que ele já tem ali um lugar de que pelo menos está atento para o que está acontecendo na cidade. Quero desejar boa sorte e dizer que a cultura, né, e aí a cultura, quando eu falo de cultura, é toda essa parte de cadeia econômica, a cultura de LGBTQ+, a cultura de matrizes, né, todos esses componentes da sociedade, né, a cada pleito buscam ali voz e vez, e que isso também aconteça na sua gestão, e, independente do resultado, o senhor também é político numa esfera maior, que possa continuar promovendo, né, uma esfera maior, toda essa conversa que aqui foi feita, que eu acho que é isso, né? Pensar Manaus não é pensar só a cidade, é pensar Manaus nessa esfera maior e como a gente consegue dialogar com o resto do país. Eu acho que isso é muito importante, agradecer a cultura e agradecer o convite por eu estar aqui representando e podendo dialogar sobre isso. Tá certo, obrigada. Candidato, agora é com você. Primeiro eu quero agradecer a todos, foi uma sabatina de verdade, mas me senti muito à vontade, muito feliz em estar nessa tarde com vocês, senti que todos aqui têm um objetivo, né, da nossa cidade ser um lugar melhor para viver, para cuidar dos nossos filhos, para que o nosso povo volte a ter prosperidade. Queria falar agora para a nossa Câmara, para o nosso eleitor que está em casa, você que acompanhou a sabatina,
que viu algum dos nossos programas, quero te convidar para entrar nas minhas redes sociais, para a gente conversar, para te explicar outros programas que não deu tempo de ser debatido nessa tarde. Mas se você quer uma escola de tempo integral, você tem que votar no 10. Se você quer ter creches em Manaus de 0 a 3 anos, você tem que votar no 10. Se você quer ter mais saúde na cidade, construção de verdade do primeiro hospital municipal, sei como trazer recursos para fazer essa obra, você tem que votar no 10. Se você quer uma cidade mais segura, eu sou o candidato que sabe levar segurança, que entende de segurança com profundidade. Vamos criar a nossa guarda municipal armada, vamos fazer concurso público para levar segurança para projetos como a ronda escolar. Seu filho vai estudar numa escola segura? Sim. Para isso você tem que votar no 10. Estou preparado, conheço muito bem a minha cidade, sou formado em Direito, especializado em Gestão Pública, sou deputado federal. No primeiro mandato, me tornei vice-líder do governo. Quero contribuir muito mais como prefeito de Manaus. Então, vota no 10. Muito obrigada, candidato, por ter se dispor também aqui com a gente. E a gente agradece também aos internautas que têm acompanhado a sabatina desde o início, têm comentado, enviado sugestões. Nós somos muito gratos a toda a participação dessas pessoas. E também a gente tem aqui em aberto 2 candidatos que não ainda confirmaram com a gente. A gente espera que eles possam confirmar. Obrigada e até a próxima Sabatina Cenário.